quando chegou a hora de sair de Babilônia, muitos não quiseram. Por quê? Porque haviam prosperado. Você que me assiste em casa, você está vivendo no meio de uma confusão religiosa? Você está percebendo cada um pregando o que quer pregar? Doutrinas diferentes, credos diferentes, uma verdadeira confusão. Se você é um sincero filho e filha de Deus, Deus está fazendo um apelo para que você saia de Babilônia. Saia dessa confusão e se junte ao povo que crê na Bíblia e em todas as verdades que ela prega. O último apelo de Deus a esse planeta Terra, antes da sua volta, é: saia de Babilônia. E Deus já está reunindo os seus filhos fiéis. Deus já está reunindo o seu povo, porque muitos estão saindo das trevas, da ignorância, e estão se unindo àqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem a tudo que a Bíblia ensina, e não apenas um testamento, não apenas um livro, não apenas uma doutrina. O apelo é para você: saia de Babilônia. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil. A cada semana nos reunimos aqui para uma hora muito especial, onde juntos abrimos o livro do profeta Daniel. Fazemos uma viagem a 2600 anos no passado e buscamos compreender as profecias e histórias desse livro e as aplicações que ele tem para os dias atuais. Hoje vamos estudar o 6º capítulo de Daniel. E a história que vamos aprender trata-se do personagem principal desse livro, Daniel, num momento muito crucial, onde ele foi lançado à cova dos leões. O nosso tema de hoje será Na Cova dos Leões com Daniel. Aqui já estamos todos prontos para começar o nosso programa e hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da Aparecida. A Aparecida não falou ainda aqui, né? A cada programa, a cada semana conhecemos um pouquinho melhor alguém. A Aparecida, fala para nós a sua naturalidade, de onde você veio, o que você faz. Eu sou natural de Jacareí, mas morei em Santa Branca há muito tempo e agora retornei, estou morando há 6 meses em Jacareí. Minha família é de Santa Branca, tenho parentes também em Goiás, né, em Rio Verde. Moro com a minha filha, sou solteira, sou fisioterapeuta. Trabalho em Jacareí também. Aqui tem mais gente com parente de Goiás também, né? Muitas ligações, né? Com o pessoal de Goiás. Isso. Mas que bom ter você, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Programa. E aqui estamos juntos e prontos para mais um capítulo. Bom, chegamos ao último capítulo histórico do livro de Daniel. O capítulo 6, que trata dessa experiência, é o último capítulo histórico. A partir da semana que vem, nós vamos entrar nas profecias de Daniel. E deixa eu aproveitar, você que está nos assistindo em casa, se você deseja receber o nosso guia de estudo, ele é inteiramente grátis. Esse guia de estudo, Bíblia Fácil Daniel, contém 16 temas que estamos abordando aqui no programa e ele pode ser enviado para a sua casa através dos correios gratuitamente. Basta você ligar no 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Você precisa preencher lá um formulário e nós vamos enviar pelo correio para a sua casa e é inteiramente grátis. Pois bem, vamos então orar antes de começarmos, porque essa é uma prática nossa aqui, né? Você que está em casa também, nos acompanhe nesta oração agora. Bondoso Deus e Pai, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos orientar mais uma vez e que as lições que aprendemos desse livro sejam aplicadas à nossa vida espiritual. Guarda-nos, Pai, em Teu amor
dai-nos a tua bênção e a tua paz. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, chegamos a um dos temas mais extraordinários do livro. Vamos contar então a história de Daniel na cova dos leões. História essa conhecida por tantas crianças, né? As crianças se apaixonam por essa história em ver como o Deus de Daniel pode livrar. Na semana passada, vocês lembram que nós estudamos a respeito da queda de Babilônia, no capítulo 5, e nós aprendemos no capítulo 5 de que Babilônia perdeu seu poder para a Medo-Pérsia. E quando a Medo-Pérsia derrubou Babilônia, Ciro era o grande nome. Mas eu falei semana passada também de que houve uma coalizão entre o Império Medo e o Persa. Ciro liderava de um lado e Dario por outro. Quando Ciro assume o controle da Babilônia, o primeiro a reinar não é Ciro, mas é Dario, quem vai reinar por 2 ou 3 anos. Nesse período que Dario está reinando, é que acontecem os incidentes do capítulo 6. Então, olha o que diz o capítulo 6, logo no início do capítulo. Pareceu bem a Dario, assim que Ciro derrotou Babilônia, e ele foi constituído rei, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha a estrutura política que o Império Medo-Persa montou. Dividiu o território em 120 satrapias, colocou um sátrapa para cada uma dessas satrapias, e sobre os 120, 3 presidentes. E Daniel era um desses. Daniel era um homem tão fiel e tão admirado que o costume de um império, quando dominava o outro, era certamente depor todo mundo que fosse leal ao império caído. Não é essa a lógica? Você já pensou agora, a Medo-Pérsia vence Babilônia e Daniel, que era um assessor direto em Babilônia, que era um dos principais nomes, não foi deposto. Pelo contrário, o império manteve ele no poder. Olha que visão eles tinham de Daniel. Era um homem de Deus, um homem tremendo. E então Dario logo percebeu de que Daniel era um homem diferenciado e o colocou como um dos presidentes. Agora o que aconteceu? Daniel começou a se destacar. Por quê? Por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua sabedoria, Daniel começou a se destacar. Olha o que diz o versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. É claro que o Espírito de Deus atuava na vida desse homem. E o texto diz, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, não apenas sobre os 120 sátrapas, mas sobre os outros 2 presidentes também. E esta intenção do rei provocou ciúmes. E o que aconteceu? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Será que se a minha vida e a tua vida passasse por uma CPI, será que eles descobririam coisas vergonhosas? Será que nós temos coisas que fazemos que ainda desagradam a Deus? Será que nós lidamos com o próximo de uma maneira ainda desonesta? Em nossos negócios, em nosso trato, em nossa escola, em nosso ambiente de trabalho? Como lidamos com os colegas? Daniel era um homem, quando a sua vida foi submetida ao mais profundo escrutínio, nada acharam para acusá-lo. Que exemplo para todos nós! Esse é um exemplo de cristão que nós devemos ser. É esse tipo de cristão que o mundo espera ver. Homens retos, honestos, que fiquem de pé pela verdade,
que não se deixem levar por políticas, que não se deixem levar pela pressão. Assim era Daniel. E o que então eles disseram? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele, aonde? Na lei do seu Deus. Nós temos que saber qual é a lei dele, o que ele segue, o que ele faz, para tentar acusá-lo de alguma forma. Mas quando eles foram analisar a vida de Daniel no aspecto espiritual, também não havia problema. Então eles teriam que criar. Tiveram uma ideia. Qual foi a ideia que eles tiveram? Foram junto ao rei Dario e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Olha a mentira que eles contaram para o rei. Rei, nós nos reunimos, todos os presidentes. Olha, Daniel não estava aí. Daniel não sabia da história. O rei não se atinou. Eles armaram uma contra o rei e contra Daniel. E nós juntos decidimos de que o rei merece ser glorificado, de que o rei ocupa uma posição muito alta aqui no império e que nós devemos baixar um decreto para que em 30 dias ninguém busque outro Deus senão o Deus Dario. E isso soou bem, né? Aos ouvidos do rei. Ele se sentiu lisonjeado com o decreto. E quando ele ouviu a proposta, ele não pensou em outras consequências que isso poderia trazer. E o que ele fez? Ele assinou o decreto. Então, quando o decreto foi assinado, por um espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer orações a outros deuses. Daniel 6:10, o que diz a Bíblia aí? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Qual era o hábito de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Aqui está um exemplo para mim e para você. A oração, ela aprofunda relacionamentos, não só com o próximo, com o cônjuge, com os filhos. A oração nos aproxima de Deus. Alguém disse de que a oração deve ser a respiração da alma. Assim como nós respiramos o dia inteiro, ininterruptamente, deveria ser também a nossa oração. A nossa vida deveria ser uma vida de oração. É claro que Daniel orava em todo o tempo, mas ele tinha 3 momentos em especial, onde ele fazia uma oração especial. E você percebe que o texto diz de que ele ia na sua janela, na direção de Jerusalém, e ele fazia as suas orações? Esse é um costume judaico. E por que eles faziam assim? Porque lá em Jerusalém estava outrora o templo. Nesse momento aqui, o santuário estava destruído. Mas todos os judeus, quando longe de casa, na hora do sacrifício no santuário, que era às 9 da manhã e às 3 da tarde, porque lá no santuário, lá no templo, haviam 2 sacrifícios contínuos, como nós chamamos, 9 da manhã e 3 da tarde. Nessa hora, os judeus que estavam longe do santuário, que não podiam levar até lá a sua oferta, eles oravam com o rosto voltado para o santuário. Para quê? Para que aquela oferta que lá estivesse sendo oferecida beneficiasse também a eles, que estavam distantes. Então, no sistema do santuário em Israel, quando alguém pecava, levava um animal até o santuário para morrer, para obter o perdão dos seus pecados. Mas
Todos os dias, independentes dessas ofertas que eram trazidas ao santuário, morria um cordeiro 9 da manhã e um cordeiro 3 da tarde. E esses cordeiros eram mortos especificamente para duas categorias de pessoas. Para os judeus que estavam distantes, que era o caso de Daniel, que não podia sacrificar lá, e para os pobres, que não tinham animais para oferecer. Porque imagine você uma pessoa pobre, todo dia ele peca, e todo dia trazer um animal para matar. Então, essa oferta do contínuo, guarde bem essa palavra, porque nós vamos precisar dela depois em Daniel. Esse sacrifício contínuo, 9 da manhã e 3 da tarde, pensava em duas classes, os judeus distantes e os pobres. Daniel não abandonou o seu costume por causa do decreto, ele continuou a orar. Agora eu pergunto para vocês, não poderia Daniel então ter pelo menos fechado a janela na hora da oração? Não podia ter ele orado lá no ambiente do seu quarto, da sua casa, onde ele não fosse visto, para que ele não incorresse no decreto? Não. Sabe por que não? Porque Daniel não queria mudar a sua rotina e esses sátrapas e presidentes acharem que o decreto que eles haviam estimulado o rei a assinar interferisse na vida espiritual dele. Ele não queria que eles nem pensassem que esse decreto de alguma forma interferiu na vida dele, na vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Daniel estava tão seguro da sua relação com Deus que ele não tinha nada a temer. Ele continuou com o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Bom, orando ele assim, os inimigos dele viram. E o que eles fizeram? Olha o verso 13. Então responderam e disseram ao rei: ó rei Dario, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz o quê? A sua oração. Eles conseguiram tudo o que eles planejaram. E eles foram lá e denunciaram a Daniel. E o que o decreto dizia? Que este que quebrou o decreto, quebrou a lei, deveria ir parar na cova dos leões. Olha o próximo episódio. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Dario já era um profundo admirador de Daniel. E quando eles trouxeram a notícia de que ele estava quebrando o decreto, foi aí que a ficha caiu. Foi aí que Dario entendeu a armação que eles haviam feito. Mas agora, ele faria o possível para livrar Daniel. Mas sabe o que disseram os presidentes e sátrapas para o rei Dario? Dario, um decreto de um medo e persa não volta atrás. Os nossos decretos são irrevogáveis. Você não pode voltar atrás, porque uma lei de medos e persas, ela não pode ser impugnada. Ela não pode voltar atrás. E então Dario não pôde fazer nada. O que ele então fez? Ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Vamos tentar parafrasear aqui. Daniel, sinto muito pelo que eles armaram. Eu não queria fazer isso com você. Eles me enganaram. E eu não posso fazer mais nada agora. Eu espero que o seu Deus, a quem você serve, livre você. Eu espero sinceramente que você seja poupado. E o que fez o rei? Diz a palavra de Deus de que ele foi lançado, o rei mandou que ele lançassem Daniel à cova, e uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Pastor Alexandre? Pastor Arilton, nós vemos, voltando um pouco mais do início do capítulo ali, nós vemos que o rei Dario conhecia
o Deus que Daniel servia. Aham. Sabia de quem era o Deus de qual Daniel servia e falava desse Deus. Aí a pergunta que fica para nós é a seguinte: o rei Dario, sabendo disso, no período do seu reinado, o povo continuava adorando aos outros deuses, ou havia algum decreto ou alguma lei assim que eles adorassem ao Deus de Daniel? Antes desse decreto dos sátrapas, dos prefeitos ali, para prenderem Daniel. Esse evento teve acontecimento logo depois que a Medo-Pérsia derrotou a Babilônia. Então, quem sabe, o contato de Daniel com Ciro e com Dario estava apenas no seu início. É claro que eles começaram a conhecer o Deus de Daniel, mas os Medo-Persas, assim como os babilônicos, eram povos politeístas. E o reino continuou politeísta. Eles continuaram adorando os seus deuses, mas Deus esperava que a presença de Daniel influenciasse de alguma forma esses reis que agora chegaram ao poder. Mesmo porque nós vemos dentro das Escrituras Sagradas que o que moveu o rei Ciro a baixar esse decreto libertando Israel foi quando ele leu o que Isaías havia escrito sobre ele anos antes do nascimento dele, né? Exatamente. E quando chegarmos no capítulo 9, nós vamos ver essa história com detalhes. Porque Ciro assinou o decreto autorizando o povo a voltar para Jerusalém depois de uma conversa com Daniel e depois de um exame dos manuscritos de Jeremias. Mas isso veremos com detalhes no capítulo 9. O certo é que Daniel foi lançado à cova dos leões. Então o rei, diz a palavra, se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Olha a profunda tristeza que passou a possuir Dario. Ele lançou Daniel à cova, colocou uma pedra sobre a abertura da cova, selou com o seu selo e foi então para o palácio, triste. Ele não deixou que os instrumentos musicais chegassem até ele. E ele perdeu o sono, pensando no seu amigo Daniel. Ele, quem sabe, ficou ansioso para que a hora logo passasse. E quando o dia amanheceu, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei fez essa pergunta. E lá, dentro da cova, ele tinha esperança de ouvir alguma voz. E ele pensava: será que alguém vai me responder? Ou será que os leões estão alimentados? O que aconteceu? Eu fui enganado. E eu coloquei um homem justo numa situação certamente de morte. Porque a morte era certa. Mas mais uma vez o rei repete: será, Daniel, que o Deus a quem continuamente você serve? Viram que essa é a segunda vez que ele diz isso? Você serve continuamente a esse Deus, você é fiel a Ele. Será que esse Deus vai recompensar a sua fidelidade? E ele agora espera então ouvir lá da cova uma voz, dando a entender de que Deus o havia livrado. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, iremos ver o fechamento dessa história e quais as lições espirituais para os dias atuais. Talvez você está vivendo um problema financeiro, falta de emprego. Talvez o seu problema é com o cônjuge. O casamento não vai bem, você está à beira de um divórcio. Talvez o problema seja com os filhos. Você não está sabendo como lidar com esses adolescentes. Parece que a família vai desabar a qualquer momento. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa. O Deus de Daniel está aí do seu lado agora. E Ele vai estar com você no momento mais difícil da sua vida. Ele vai estar ao seu lado. Ele vai te ajudar a superar essa prova. O que nós precisamos
confiar nele. Não importa o tamanho do problema que você está vivendo. Se você confiar em Deus, a história vai terminar bem. Porque com Deus, o final sempre será feliz. Se você quer uma revista com todos os estudos que o Bíblia Fácil está fazendo sobre Daniel, basta ligar para nós no 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil e vamos enviar essa revista pelos correios para a sua casa e ela é inteiramente grátis. Pois bem, terminamos o nosso primeiro bloco com o rei fazendo uma pergunta. Logo cedo, ele correu até a cova dos leões. E ele fez uma pergunta: será, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrou você das bocas dos leões? E então, para a alegria dele, ele ouviu uma voz que dizia: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi o quê? Delito algum. Eu gosto muito desse verso. Imagine a alegria do rei quando ele ouviu a voz do seu amigo. Daniel está vivo. O Deus dele, de fato, é um Deus que liberta. E eu gosto da frase de Daniel: ó rei, eu não pequei contra o meu Deus. E o que ele fez? Ele enviou o seu anjo. Daniel só disse aqui que ele enviou o seu anjo. Mas eu queria que você guardasse isso aqui. Porque no livro de Daniel, um anjo especial vem para conversar com ele, para cuidar dele. E Daniel vai dizer quem é esse anjo. Ele se chama Gabriel. Esse anjo Gabriel, pelo que entendemos da Bíblia, é o anjo mais poderoso que há no céu. E esse Gabriel, ele passa a vir em Babilônia para cuidar de Daniel e para ajudar Daniel a preparar o livro que hoje nós temos em mãos. Esse anjo Gabriel, ele só vem à Terra quando existe um conflito direto entre o bem e o mal. E nós vamos ver que no livro de Daniel, o grande conflito entre o bem e o mal está demonstrado. Entre o Deus verdadeiro e os deuses pagãos. Aqui há um grande conflito. E quando o próprio mal chega para destruir os filhos de Deus, Deus enviou o seu anjo. E nós vamos descobrir aqui que Gabriel tornou-se um anjo que passou a cuidar de Daniel. O anjo que o Senhor enviou fechou a boca dos leões. Eu fico imaginando com que alegria então o rei, olha o que diz o texto: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei agora, para fazer justiça, ele tomou uma outra atitude. O que ele fez? O rei então ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Interessante, né? Os leões estavam famintos, não? Estavam famintos, mas não tocaram em Daniel. Por que não? Porque esses animais irracionais viram ali a presença de um ser celestial. Eles não podiam fazer nada contra isso. Mas quando os inimigos de Daniel foram lançados, o texto sagrado diz de que eles não haviam chegado ainda ao fundo da cova, né? Quando os leões já avançaram neles e mataram a todos. Sim, minha amiga Márcia? Emília. Emília.
Então, pastor, eu queria saber por que foram lançados os seus filhos e suas mulheres também. Por que eles pagaram pelo erro, no caso deles, né? Essa é uma pergunta boa, né? Muito interessante. Se eles cometeram um crime, por que as esposas e os filhos pagaram? Você lembra de algum texto no Antigo Testamento, quando Deus manda o povo de Israel ir pelejar contra alguma nação, e Deus dá uma clara orientação: matem a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as crianças e a todos os animais? Isso aconteceu mais de uma vez no Antigo Testamento. Por que Deus mandava matar a todos? Por que agora morreram também as mulheres e os filhos? Existe uma expressão hebraica para essa ação divina. Quando Deus decreta isso, eles chamam de herem. Quando Deus decreta herem, é para que todos morram. E Deus só dá esse decreto quando Ele sabe de que os envolvidos na situação não têm esperança alguma mais de salvação. O que nós entendemos desse texto é que quando Deus ordenou, ou nesse caso, quando Deus ordenava de que todos na guerra deveriam morrer, é porque as pessoas envolvidas já haviam ultrapassado o limite da paciência divina. Nesse caso aqui, foi o rei quem ordenou. E o rei ordenou por quê? Porque o rei pensava: nós vamos nos vingar desses que tentaram afligir a Daniel. E para que eles saibam do erro que eles cometeram, para que a vingança seja plena, não vamos apenas matá-los, vamos matar também todas as famílias. Essa foi uma atitude de Dario. Então, ele que ordenou que as famílias fossem mortas. Para que não ficasse nenhuma raiz. Certamente. Porque veja que eles haviam feito um levante contra Daniel, mas enganado o rei. O rei ia querer ter agora alguém no seu reino, próximo a ele, que teve o esposo morto. O que poderiam essas famílias fazer no decorrer do tempo com o próprio rei? Então, era costume nos tempos bíblicos, quando um rei assumia o trono, ele matava todos os parentes do rei anterior. Isso aconteceu, por exemplo, quando Davi chegou ao trono. Lembra você em Davi, quando ele chega ao trono, ele faz uma pergunta no palácio dele: sobrou alguém da casa de Saul a quem eu possa fazer algum benefício? Por quê? Porque todos haviam sido mortos. De fato havia sobrado um, né? Mefibosete, uma linda história. O certo é de que todos deveriam morrer. Dario seguia esse costume. Ele não queria que ninguém no reino pudesse amanhã ou depois provocar um levante contra o seu poder. Antes que eles chegassem ao fundo da cova, todos foram despedaçados e mortos. E o que fez o rei agora? O rei baixou um outro decreto. Olha o que diz os versos 26 e 27. Daniel 6, 26 e 27. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Um novo decreto. E agora esse decreto, expedido por esse rei Medo-Persa, ele exalta ao Deus do céu e o declara que ele é o Deus vivo e que permanece para sempre e que o seu reino não será destruído. Interessante, né? Quando Dario usa aqui as palavras, o reino do Deus de Daniel não será destruído, parece-nos que ele está ecoando as palavras do capítulo 2, de que passariam os reinos, mas o reino de Cristo seria estabelecido, e esse reino é que seria eterno. Parece-nos que ele já sabe da história, e ele tem consciência de que Deus finalmente vai estabelecer o seu reino, e esse reino será eterno. Você imagina a influência de Daniel no Império Medo-Persa agora? Primeiro, Daniel teve uma influência tremenda em Babilônia. Como vimos no capítulo 4, finalmente levou à conversão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o último ato de sua vida foi baixar um decreto exaltando o Deus de Daniel.
Agora começa um novo poder, mas aí está Daniel. E logo nessa história, nos primeiros anos de poder da Medo-Pérsia, nós vemos aí Daniel sendo severamente provado. Mas Deus foi fiel a Daniel. E agora esse Dario ficou profundamente impressionado com o livramento que Deus dera a Daniel. O que isso quer ensinar para mim e para você? Quais as lições espirituais que nós podemos tirar dessa história? Quando termina o capítulo 6, o versículo 28, que é o último verso, diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eu disse para vocês de que Ciro e Dario, eles se uniram. Ciro era persa, Dario era medo. Os dois eram parentes. Alguns historiadores dizem de que Dario era tio de Ciro. E eles uniram os dois impérios, derrotaram Babilônia. Mas quando Babilônia cai e a Medo-Pérsia assume o governo, quem senta no trono não é Ciro, é Dario. Guarde essa informação. Quem é que senta no trono? É Dario, não Ciro. Dario vai reinar alguns anos, depois vem Ciro, porque a Bíblia está dizendo de que Daniel prosperou no reinado de Dario e depois de Ciro, porque Ciro reinou depois de Dario. Guarde essa informação, ela é importante. E diz aqui que ele prosperou. Sabe quem é que prospera? Prospera quem é fiel, quem fica do lado de Deus. Kênia? Pastor, esse Ciro é o filho de Xerxes? Eu não sei dizer para você exatamente agora. Eu acho que Xerxes é um dos descendentes que virão ainda. Mas quando chegarmos no capítulo 7 e estudarmos um pouquinho mais, e principalmente no 8, nós vamos aprender mais sobre o Império Medo-Persa e nós vamos ver a linhagem real. Na minha mente, Xerxes está depois ainda. Ele ainda virá. Mas eu vou trazer essa informação completa daqui a pouquinho, quando chegarmos no capítulo 8 e estudarmos ali 2 animais proféticos, um carneiro e um bode. Ok? Qual é a principal lição que Daniel 6 nos ensina? Jesus disse assim: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O capítulo 6 de Daniel ensina que o cristão fiel e temente a Deus, ele passa por provações. Isso contraria completamente o que muitos ensinam por aí a respeito da teologia da prosperidade. Alguns estão dizendo por aí: aceita a Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos. Pare de sofrer, aceita a Cristo e Ele vai trazer solução para todos os seus problemas. As lutas vão acabar, os problemas vão acabar. Não é isso que Daniel 6 nos ensina. Sabe o que Daniel 6 nos ensina? O final da história será feliz. No final, a história terminará bem. Mas no percurso da história, nós podemos enfrentar reveses. É isso que essa história nos ensina. Daniel era um homem fiel. Nada puderam acusá-lo. Mas mesmo assim, ele foi parar na cova dos leões. No capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias foram fiéis a Deus, mas foram parar na fornalha de fogo. O que esses textos nos ensinam? Mesmo eu sendo fiel a Deus, eu vou passar por provas. E por que que Deus permite que as provas cheguem até a minha vida? Porque o caráter cristão é desenvolvido quando nossa fé é provada. Deus frequentemente permite passarmos por tentações para nos capacitar a crescer. Para irmos para o céu, o nosso caráter tem que ser lapidado. E a única forma que Deus tem de trabalhar o nosso caráter é através da provação.
Assim como o ouro, para ser embranquecido e purificado, ele tem que ser passado no fogo, o cristão da mesma forma. E as provas que nos chegam são oportunidades que Deus nos dá para crescermos, para vencermos. E Daniel é uma prova disso. Então, no percurso da vida cristã, Deus não nos promete livrar dos problemas, mas Ele promete uma coisa: estar com todos nós no problema. Por isso, talvez, nós estejamos passando por um problema na família. Talvez alguém esteja enfrentando um problema sério de saúde, ou uma grave doença, melhor dizendo. Eu não sei qual é o problema que nós, ou que você está enfrentando, né? Mas Deus vai estar com você no problema. Você que nos assiste em casa, eu não sei qual é o problema que você está passando nesse exato momento. Talvez essa semana, alguém que você muito ama foi diagnosticado com câncer. Talvez você está vivendo um problema financeiro, falta de emprego. Talvez o seu problema é com o cônjuge. O casamento não vai bem, você está à beira de um divórcio. Talvez o problema seja com os filhos. Você não está sabendo como lidar com esses adolescentes. Parece que a família vai desabar a qualquer momento. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa. O Deus de Daniel está aí do seu lado agora. E Ele vai estar com você no momento mais difícil da sua vida. Ele vai estar ao seu lado. Ele vai te ajudar a superar essa prova. E o que nós precisamos? Confiar nele. Não importa o tamanho do problema que você está vivendo. Se você confiar em Deus, a história vai terminar bem. Porque com Deus, o final sempre será feliz. Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama desse amor, vem qual bronze ou como a prata, como ouro impuro, então todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo. Se vou suportar, não sei.
paz de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Talvez você esteja passando por um momento muito dramático da sua vida. Para você a promessa é: Deus vai purificar o seu caráter, assim como o ouro necessita ser purificado pelo fogo. Essa provação que Deus está permitindo fazer chegar à sua vida, ela tem um propósito. Os filhos de Deus não sofrem à toa. Deus não permite que nenhuma situação nos chegue, que Ele não transforme isso para o nosso benefício. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia e lesse comigo o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo faz para todos nós uma preciosa promessa. Romanos 8, verso 28, o apóstolo Paulo disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você talvez está deitado num leito agora, aproveite e olhe para o céu. Deus colocou você nessa cama porque Ele tem um propósito para a sua vida. Talvez se você não parasse aí onde você está agora, você nunca teria tirado o tempo para pensar nele. Você não teria se apercebido que Ele existe, que Ele tem um plano para você. Talvez você esteja passando por um momento agora em que na família há problemas, mas tudo que Deus está permitindo tem um propósito. O propósito é: Ele quer purificar você. Porque para entrarmos nos céus, o nosso caráter tem que ser purificado. E Deus só pode fazê-lo mediante a aprovação. Não diga que quando você for provado, Deus não está comigo. Quando as coisas não caminharem bem, diga: Deus me abandonou. Não diga isso. Saiba que Deus está conduzindo a sua vida. E a promessa não é que a nossa vida não terá aflições, porque Jesus não prometeu isso. Mas Ele prometeu que no final da história, o final será feliz. E eu quero dizer para vocês uma coisa: a sua história ainda não terminou. A sua história ainda não terminou. Mas em Filipenses 1, verso 6, o apóstolo Paulo promete: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando com todos nós. Não é essa semana, não é agora. Ele começou isso desde o nosso nascimento. Desde que nós viemos ao mundo, Ele começou a trabalhar em nosso coração. Sabe para quê? Para nos trazer para Ele. Pensa na sua vida, quantas vezes Deus deu a você a chance de se relacionar com Ele. Quantas oportunidades o céu te deu para você reconhecer de que há um Deus que reina. E a prova que você está passando agora é mais uma oportunidade. O momento que você está vivendo é mais uma chance. Por isso, não desperdice. Abra o seu coração. Entregue sua vida a esse Deus. Confie nele.
Porque mesmo que você pare um dia no fundo da cova, Ele vai estar aí. Ele vai enviar o seu anjo, um poderoso anjo do céu. Para quê? Para proteger você, para guardar. Porque você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Ore comigo. Pai Santo, obrigado pela certeza de que nós somos preciosos aos Teus olhos. Obrigado pela certeza que a Tua palavra nos oferece. De que nós nunca seremos provados além das nossas forças. Obrigado pela certeza que a Tua palavra nos dá de que junto com a prova virá o livramento. E de que todas essas provas contribuem para o nosso bem, para que o Senhor complete em nossa vida a obra que um dia o Senhor começou. Por isso, Pai, abençoe a todos nós reunidos aqui no Cevisa nesta hora. E aqueles que nos assistem em casa. Pai, que o Teu abraço alcance-os agora. E que lá no fundo da cova, eles possam sentir a Tua mão poderosa na vida deles. E saber que o Senhor está trabalhando dioturnamente para salvá-los. Que a Tua salvação nos alcance nesta hora. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, separe mais uma hora para estarmos juntos no Bíblia Fácil. A partir de semana que vem, entraremos no capítulo 7 de Daniel. E vamos viajar pelas profecias. E vamos buscar na história o cumprimento da profecia. E você vai se surpreender com as revelações que esse livro guarda para você. Eu te espero na próxima semana. Na semana que vem, nós iremos aprender com detalhes o chifre pequeno e o que ele representa. Por ora, assim como Deus controla a história das nações, Ele deseja controlar a sua vida. O mesmo cuidado que Deus teve com Daniel, de revelar a ele tudo o que ele precisava saber, Deus terá com você e vai lhe revelar tudo o que você precisa saber. E a partir de hoje, você começará a ter revelações extraordinárias com base nesse livro de Daniel. E a pergunta que eu faço para você é: quando você tiver as revelações desse livro, quando verdades forem colocadas diante de você, quando critérios, conceitos e ideologias começarem a ser destruídas, qual será a sua posição? Está você disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza a sua história?